Amigos do nosso Panorama 95, a gente hoje recebe o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Seja bem-vindo aqui, Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Doutor, o nosso tema de hoje é justamente a importância, por exemplo, dos animais, cães e gatos, beberem água, né? Por que é tão importante o líquido para os animais? Veja só, Marcos, a primeira coisa que a gente tem de entender é que o corpo humano é formado de líquido. Então, se o animal, se o ser humano não ingerir líquido, todas as suas células, que são compostas principalmente por líquido, elas vão desidratar e tendem a morrerem. Então, a importância dos animais ingerirem esses líquidos, né, ingerir água, é principalmente para manter as funções aí eletrolíticas, né, as funções circulantes do corpo, né, o sangue, que é formado também nos seus componentes por água, e manter principalmente o sistema digestivo e o sistema urinário funcionando para que o animal possa ter condições de suprir o restante do corpo, né, através da absorção dos alimentos através da digestibilidade, como também da excreção, né, de elementos que são nocivos ao ser humano, aos animais, através da urina, do sistema urinário. Então, principalmente é importante para esses dois sistemas. Aí, o que é que causa, né, mais benefício você fornecer uma alimentação de boa qualidade e em quantidade para os cães e gatos? Primeiro, você fornecer uma água de boa qualidade. Quando a gente fala em água, a gente pensa em uma água potável, uma água que seja limpa, uma água que seja tratada e uma água que esteja em sua temperatura ou em uma qualidade satisfatória para ser ingerida, né? Uma água potável. Seja ela água mineral, seja ela água de chuva, seja ela água tratada, fornecida pelo sistema de abastecimento de água, essas águas, desde que ela tenha qualidade de palatabilidade, né? Que seja uma água própria para o consumo. Então, muitas pessoas perguntam qual a quantidade de água que um cão e que um gato devem ingerir ao longo do dia. Veja bem, estima-se que para cada quilo de cão ou para cada quilo de gato, né, para cada quilo do animal, o animal tem de ingerir de 50 a 60 ml, né, de água por dia, tá? Incluindo, Marcos, aí a água que também ele ingere na alimentação. Também a gente tem de levar em consideração qual tipo de alimento esse animal está ingerindo. Muitas vezes ele ingere um alimento líquido, aí podemos citar exemplo, fornece leite, toma leite, ou come comida caseira que seja uma sopa, ou que tem uma água já, né? Então isso aí também conta como fornecimento de água para esses animais. E seria um exemplo, um animal que tem aproximadamente 10 quilos, ele iria ingerir 50 ml por quilo, então ele tomaria 500 ml de água por dia, ao longo do dia. Então, é essa conta. Um gato que tem 3 quilos, então ele teria aí de tomar em torno de 150 ml de água ao longo do dia. E lembrando, quando a gente fala em gato, o gato ele é muito seletivo quanto à questão de consumo de água, é uma coisa interessante. E ele gosta de tomar água na vasilhazinha, desde que a vasilha esteja cheia, a vasilha limpa. E também um detalhe, Marcos, que os bigodes dele, ele não gosta que os bigodes, né, bata nas bordas do bebedouro. Então tem que ter um bebedouro mais largo, um bebedouro que ele tenha essa quantidade de água. E também o gato, ele, por gostar de dormir muito, ele consome pouca água, acarretando principalmente problemas urinários. O correto é que você coloque vários bebedouros de água em locais espaços, né, dispersos na casa, para que por onde ele passe tenha água para que ele possa ingerir. O outro detalhe quanto à questão da água é que nesse período quente os animais desidratam muito, principalmente os cães que têm a respiração pela boca,
eles perdem, eliminam o calor pela boca e eles perdem muito líquido também. Então, tem de ter o fornecimento de água para esses animais em quantidade e em qualidade. E se for passear, leva uma garrafa de água, se for fazer exercício, forneça água para esse cão, né? Quando a gente fala em a qualidade da água, a gente também tem de ver que algumas das doenças, né, que os animais podem ingerir na água, aí nós podemos citar verminose, giardia, que eles podem se contaminar através de uma água impura ou de uma água de baixa qualidade. Robson, a água por si só, por exemplo, é um líquido que tanto o gato como o cachorro, ele já bebe assim com facilidade, ou, por exemplo, o proprietário tem que estimular para que ele beba essa água? Muitas vezes você tem de estimular, principalmente os gatos. O cão não, o cão ele já procura o bebedouro, né? Quando ele está com sede, quando ele está cansado, ele já procura o bebedouro para fazer essa ingestão de água. O gato, muitas vezes, você tem de fazer até ingestão forçada para que você impeça que esse animal tenha aí problemas principalmente urinários. A gente observa, isso é uma dica que podemos dar agora, o animal ele deve urinar em torno de 3 vezes ao dia. Tá? Se seu animal está urinando mais, né, às vezes o animal tem excesso de urina, né, de produção de urina, isso aí pode ter já uma correlação, principalmente em cães, com a questão de animais diabéticos. Né? Animais diabéticos, eles têm poliúria, né, que é a questão de urinar bastante, e tem de se ficar atento. Em média, um animal ele urina 3 vezes ao dia. Principalmente, aí a gente está bem atento à questão dos felinos, dos gatos, que têm essa dificuldade de beber água, né? Agora, é verdade que o gato ele é bem exigente, por exemplo, se tiver qualquer tipo de sujeira no prato lá, ele não bebe a água? Bebe não, Marcos. Se tiver um cabelinho lá na água, se tiver uma sujeira, se ele tiver algum odor desagradável para ele ali naquele bebedouro, ele não vai querer beber a água e aí vai acarretando outros problemas. Inclusive, hoje, em felinos, utiliza-se muito uns bebedouros hoje automáticos que tem circulação de água, é como se fosse uma fontezinha, já que o gato gosta de beber água, a água estando em movimento. Então, hoje, utiliza-se essas fontes para que os felinos possam beber água em melhor qualidade e em quantidade. Só o cachorro não, ele é mais relaxado. O cachorro ele é mais relaxado, teve com sede, ele vai lá, bebe água, se tiver uma poça, ele se joga dentro, se mela, se molha, bebe água ali, do jeito que for. Quando está com muito calor, dando as mãos as patas dentro dos bebedouros lá, para poder se molhar, vira os bebedouros para que possa molhar o chão e eles se deitarem em cima. Isso aí é comum de cão. E isso daí também é uma preocupação, porque muitas vezes os tutores colocam água lá para os cães, e esses cães derramam ou sujam essa água, e o tutor não observa isso, ficando o animal com sede ao longo do dia. Quando eu soube que você ia falar sobre água, eu vi na internet, por exemplo, que o gato ele gosta muito de água corrente, né? Existe, por exemplo, hoje alguns bebedouros que simulam justamente essa água corrente, como se fosse uma fonte, ou isso não interfere muito, por exemplo? Interfere sim, ele é muito bom. Tem gatos que só conseguem beber água nesses bebedouros tipo fonte. De fundamental importância você estar atento. Se o gato gostou da fonte, se o gato gosta de beber água corrente, utilize ele, que você vai ter uma resposta muito satisfatória. Doutor, e o animal, por exemplo, que bebe pouca água, que tipo de consequência ele tem? A principal consequência seria a desidratação. Aí, esses animais, ao terem esses quadros de desidratação, eles vão aí
começar a ter problemas circulatórios, vão começar a ter problemas principalmente no sistema urinário, né? Aí problema a nível renal, problema a nível principalmente de bexiga, causando aí em gatos, né, a infecções urinárias e aí posteriormente, Marcos, chegando até a óbito desses animais. Então, a principal questão é a questão da desidratação desses animais. Lembrando também, Marcos, uma coisa interessante que poucas pessoas observam isso, a superidratação desses animais também pode causar problemas muito comuns em cão, animais que saem para passear, desidratam bastante, e quando chegam em casa, bebem muita água, e essa água em excesso no organismo, né, ela não é eliminada de imediato, causando aí confusão no animal, tontura, né, podendo até causar desmaios por uma hiperidratação. Isso também é preocupante, por isso que a orientação nossa é sair com o animal para passear, legue uma garrafinha de água a cada 30 minutos de caminhada, forneça água para o seu animal para não correr problema de desidratação. E o excesso de água também pode causar algum prejuízo? Isso, pode causar o prejuízo, porque esse excesso vai causar aí um problema principalmente de confusão nesse animal, de desmaio, né? E isso aí pode causar um problema. Geralmente não causa morte, mas pode causar aí um edema pulmonar, pode causar outro problema neurológico. É muito comum, né, a gente vê, por exemplo, que a água do cachorro, do gato, acaba atraindo sapo, né? E você já até falou sobre isso em outras ocasiões, mas a presença desse sapo nessa água do animal, ela é ruim? Ela é ruim, Marcos. Primeiro porque o sapo, muitas vezes, ele não sai da água para urinar e ele não sai da água para defecar. Então, ele está ali dentro da água, o sapo está dentro da água do comedouro ali, vai trazer impureza, né? Impurezas aí com as fezes e com a urina e também com algumas sujidades, bactérias ou algum problema que ele tenha na sua pele, né? Mas a preocupação maior com o sapo é quanto à questão da toxina que o sapo elimina, pois geralmente os cachorros eles vão tentar morder esse sapo e ele libera uma toxina, causando aí uma intoxicação pela bufotoxina e podendo, muitas vezes, acarretar a morte desse animal. Quantas vezes por dia a gente pode ter que trocar a água, tanto do gato como do cachorro? No mínimo 2 vezes por dia. No mínimo 2 vezes você tem de higienizar a vasilhazinha onde o animal ele bebe água e você fazer a troca dessa água para que ele tenha, no mínimo, uma água em quantidade, qualidade e a periodicidade necessária. E existe um tamanho ideal do bebedouro ou qualquer tamanho serve? Você tem de ter um bebedouro, estima-se o peso do animal, né? E você tem de ter a estimativa de quantos litros de água ele vai beber. Então, se você tem aí um animal com 10 quilos, que ele vai tomar aproximadamente 500 ml de água por dia, no mínimo, o bebedouro tem de ter 500 ml, né? Caber 500 ml de água. Embora que você troque 2 vezes, mas com isso você tem a garantia de fornecer o mínimo de água suficiente para ele durante o dia. Qual é o risco de você fornecer água sem tratamento para o cachorro e para o gato? O principal risco é a transmissão de doenças como verminose, giardia, né, e outras doenças que possam ser vinculadas para os animais através da água. Então, principalmente transmissão de doenças. Mas o ideal não seria, por exemplo, dar uma água mineral para o animal, não, né? Tem gente, Marcos, é interessante. Tem para gato, principalmente para gato. O gato consome pouca água, principalmente para gatos, utiliza-se muito água mineral, né? É muito comum a gente observar isso na clínica, pessoas que quando chegam
na anamnese, nas perguntas que nós realizamos, eles falam da utilização de água mineral. Muitas vezes a gente se preocupa porque tem águas adicionadas de sais, e essas águas adicionadas de sais podem causar algum problema de formação de urólito, né, dos velhos cálculos aí renais e cálculos a nível de bexiga. Mas é bem tranquilo, utiliza-se consideravelmente água de chuva também para gato, que é uma água que tem um menos teor de sais, né? É importante isso. Então, é sempre importante. Observa-se também pessoas que, na zona rural, ou que tem poços artesianos em casa, que fornece essa água para esses animais e que muitas vezes, quando chega na clínica, esse animal tem formação de urólitos, né, de cálculos a nível de bexiga ou a nível de rins. Doutor, é fácil a gente identificar quando o animal está desidratado? Existem algumas características que a gente observa para você identificar que o animal está desidratado. Você pode, por exemplo, puxar o couro, né? O pelo fica seco, fica quebradiço, a pele fica ressecada, ou muitas vezes, quando o grau de desidratação está um grau muito fundo, né, muito aprofundado, aí com 12% de desidratação, ocorre o globo ocular, ocorre uma retração do globo ocular. Você, quando olha para a boca do animal, a gengiva está seca, a língua está seca. Isso aí são características que você visualmente você pode identificar. Os extremos, Marcos, são prejudiciais. A questão da desidratação é prejudicial e a hiperidratação também é prejudicial. Mas a desidratação ela é que é o mais comum e é o que causa mais problemas na clínica. E se você identificar que seu animal está em quadro de desidratação, imediatamente procure uma clínica, procure um médico veterinário para que possa ser feita a reposição desse líquido e que o animal possa se restabelecer e voltar ao convívio familiar. Doutor Robson, a água, por exemplo, ela pode provocar vômito no animal ou não? Ingerida em grande quantidade, né? A gente observa isso principalmente em animais que saem para passear, para caminhar, e quando chega, ingere uma quantidade muito grande de água e pode, em sequência a isso, acarretar vômito nesse animal. Existe algum outro líquido que pode substituir a água ou não? Existem alguns líquidos, inclusive vendidos comercialmente, que também podem ser utilizados, porém não é bom você estar utilizando ele no seu cotidiano, no dia a dia. Tem pessoas que chegam a dar água de coco para fazer reidratação, não tem problema nenhum em você dar água de coco, desde que seu animal não tenha problema de diabetes, né, e você está fazendo a introdução de açúcar. Tem pessoas que utilizam soro caseiro para reidratar os animais também. Então, isso aí, Marcos, é importante que você tenha a intenção de reidratar e, posteriormente, levar para o auxílio de um profissional médico veterinário. Então, a gente resume de que a água ela tem a mesma importância para o animal que a alimentação tem. Com certeza, com certeza. Um animal, Marcos, interessante, um animal passa dias sem se alimentar, porém ele não aguenta passar dias sem beber água, né? Se a gente levar em consideração a água, ela é de mais importância do que a alimentação. Então, um animal, ele sem água, ele vai morrer rapidinho. Agora, sem alimento, ele consegue, se tiver reservas no corpo, ele consegue passar dias sem se alimentar. É mito ou é verdade que a ração, por exemplo, proporciona mais sede ao animal? Olha, a ração seca, ela vai fazer com que o animal procure água, com certeza sim, né? A ração seca, na hora que você fornece, o animal tem a necessidade para fazer o bolo alimentar, ele necessita de saliva, e na saliva existe a presença de água, né, do líquido. Ele vai precisar fazer o bolo alimentar dentro do estômago, também vai precisar das secreções aí que são eliminadas a nível de estômago, a nível de intestino, né?
e tudo isso aí precisa de água em quantidade e em qualidade para que ele possa manter o corpo bem nutrido, né, o corpo bem hidratado e fazer uma boa digestão. Ok, doutor, só para finalizar, quais dicas você daria para quem está em casa nos ouvindo, principalmente para quem, por exemplo, é dono do animal que tem dificuldades de beber água? A primeira dica que eu dou é você fique atento, né, se seu animal está ingerindo água. Depois, ter o cuidado com os bebedouros, higienizar, verificar se ele sempre está cheio, se a água está limpa, você verificar se seu animal está realmente ingerindo essa água, você pode fazer isso olhando a quantidade que tem nos bebedouros, mas também vendo a quantidade de urina que ele está eliminando, isso aí é um parâmetro. Tá? A outra dica que a gente dá principalmente para os gatos, você tá mantendo o bebedouro aí espalhado, vários bebedouros na casa, e se seu animal não consegue beber água nos bebedouros, você tem de fazer a utilização de alimentos líquidos, né, ou úmidos, para que ele possa ingerir uma certa quantidade de água e não trazer nenhum problema aí para o seu animal quanto à questão de problemas principalmente urinários. Robson Góes, obrigado por sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos e até sexta-feira, se Deus quiser.